Israel mentiu sobre o 7 de outubro. Você deve ter ouvido por aí que no dia 7 de outubro o Hamas cometeu um ataque terrorista e massacrou 1.200 israelenses. Estuprou mulheres, matou bebês e realizou as piores atrocidades imagináveis. O motivo seria o ódio ao povo judeu. Tudo isso, bem como tudo que diz Israel, são mentiras deslavadas. Eles precisam mentir para justificar o genocídio na faixa de Gaza. Mas então o que realmente aconteceu no 7 de outubro? Israel diz que o Hamas realizou um ataque terrorista sem provocação. É verdade? Não. O Hamas, na realidade, lançou uma operação militar contra diversas bases israelenses que cercam a faixa de Gaza. Mas foi o Hamas que começou a guerra? Também não. A faixa de Gaza sofre um bloqueio militar por terra, água e ar desde o ano de 2007. Ou seja, Israel estava atacando constantemente a faixa de Gaza fazia 16 anos. Mas então por que o Hamas massacrou 1.200 civis? Isso também não é verdade. Centenas desses eram soldados e outros agentes policiais e de segurança em geral, que enfrentaram os soldados das resistências palestinas. O Hamas, inclusive, tomou uma base militar inteira, a base de Rein. Mas se não foram todos militares, então, também houve mortes de civis. Contudo, uma parte daquilo que chamam de civis são colonos, uma milícia de extrema-direita armada que rouba terras palestinas. Mas e as pessoas que não eram militares, não eram milicianos de extrema-direita, que eram realmente civis? Foram eles massacrados pelo Hamas? Esse é o ponto que Israel mais quer esconder. A maioria esmagadora das mortes de civis é culpa do Estado de Israel. Diversas investigações já foram feitas mostrando essa realidade. Prova ainda maior disso é que Israel se recusa a realizar uma grande investigação sobre o 7 de outubro. Vejamos os fatos. Os dois eventos onde houve mais mortes foram a Festa Rave Supernova e o Kibbutz Be'eri. Na festa, as evidências são gritantes. Foram encontrados carros totalmente carbonizados e também corpos nesse estado. Só que o Hamas não possui esse tipo de armamento pesado. A única coisa capaz de fazer esse tipo de destruição são os mísseis Hellfire dos helicópteros Apache de Israel. A própria imprensa israelense, o Haaretz, divulgou uma notícia que mostrava um policial presente admitindo que os helicópteros atacaram indiscriminadamente as pessoas na rave. O que aconteceu foi que, ao encontrar um quadro caótico, com muitos civis israelenses e muitos combatentes do Hamas, foi dada a ordem aos helicópteros de atirar em todos. Esse foi o responsável pela divulgação de 1.400 mortes em um primeiro momento. Depois se descobriu que muitos corpos carbonizados eram de combatentes do Hamas. Essa política israelense não é nova. Ela tem até um nome oficial, a doutrina Aníbal, uma diretriz das Forças Armadas de Israel. Mais vale matar um israelense do que deixá-los vivos como prisioneiros do Hamas. O que aconteceu no Kibbutz Be'eri foi algo muito parecido com o evento da Festa Rave. O exército de Israel chegou ao kibbutz com tanques de guerra. O Hamas estava nas casas com os civis israelenses. Foi ordenado que fossem bombardeadas as casas, mesmo sacrificando os civis. Da mesma forma que o dano aos carros só poderia ter sido feito por helicópteros, o dano às casas no kibbutz só pode ter sido feito com tanques. Posteriormente, os próprios soldados israelenses admitiram que atiraram. Os israelenses que sobreviveram também afirmaram que quem causou as mortes foi Israel. Mais uma vez, o massacre foi culpa dos sionistas. Mas você ainda pode tentar argumentar que Israel errou, mas o Hamas também. Que o Hamas realizou um ataque sanguinário que estuprou mulheres. Não foi isso que a ONU disse? Isso também não é verdade. Primeiro, é preciso lembrar que todas as primeiras denúncias de estupro do Hamas foram retiradas. Até o próprio New York Times admitiu que seu artigo se baseava em relatos falsos, um escândalo. Então apareceu a denúncia da ONU, próxima ao Dia da Mulher Trabalhadora. No entanto, quem publicou esse relatório foi Pramila Patten, funcionária da ONU, que comprovadamente fraudou acusações de estupro sobre o exército da Rússia em 2022. A própria investigadora disse que seu relatório era feito exclusivamente de informações selecionadas pelo Estado de Israel, não podendo fazer uma averiguação independente ou ouvir os palestinos. Além disso,
O Hamas já libertou diversas prisioneiras durante o primeiro acordo de trégua em novembro. Nenhuma delas relatou qualquer tipo de violência. Pelo contrário, relataram que foram bem tratadas. O porta-voz do kibbutz Be'eri, onde Israel acusou o Hamas de massacre, também afirmou que não houve nenhum tipo de agressão sexual. A verdade é que não há nenhuma prova, não só de estupro, mas de nenhum tipo de abuso cometido pelos combatentes do Hamas. Nem no 7 de outubro e nem durante os 5 meses de guerra. Israel, no entanto, acumula uma lista gigantesca das maiores selvagerias do século XXI.